toda a equipe, viu? Valeu, Cris. Até Tchau, já. tchau. Olha, e a matemática é um dos maiores desafios dos candidatos do Enem. A disciplina tem sozinha 45 questões na prova, mas no momento Enem de hoje, o AL1, nós vamos aprender algumas dicas de matemática para você chegar na prova preparado. Douglas França traz essas informações, essas dicas para a gente. Vamos ver. Olá, no momento Enem do L1 de hoje, a gente vai falar sobre uma matéria que é a pedra no sapato de muita gente, a matemática. Mas olha, não tem para onde correr, a matéria é uma das mais importantes do Enem. Eu estou aqui com quem entende do assunto, que é o professor Daniel Camerino. Professor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que eu te faço é, por que a matemática é tão temida? O primeiro passo é a forma de como você conduz a matemática já desde a matemática básica, entendeu? Hoje a gente se preocupa muito em decorar, ao invés de ler, interpretar e tentar levar para a prática. Então, quando você pega a matemática e todo assunto você tenta levar para o cotidiano, isso daí facilita muito o aprendizado, já desde pequeno, isso faz total diferença. E falando sobre o Enem, os assuntos, quais os assuntos mais recorrentes assim na prova? Certo. Hoje no Enem são 45 questões de matemática, né? Então é fundamental você estar muito bem preparado em dois motivos. Primeiro, no conteúdo e no tempo. Porque a prova de matemática é junto com a prova de natureza e é um vilão o tempo. O maior vilão hoje do Enem chama-se tempo. E tem 3 tópicos que são cruciais na prova de matemática, que é a parte das geometrias, geometria plana, geometria espacial e a parte da matemática básica, certo? Mas também aí, saindo devagarinho aqui, vem as funções, que é a função do primeiro grau, função do segundo grau e a função logarítmica também gosta de cair muito, juntando para finalizar praticamente mais de 80% da prova, estatística e probabilidade. Para facilitar a compreensão de quem está assistindo, o senhor preparou uma questão primeiro, de que assunto, e eu queria que o senhor apresentasse para a gente a questão em si. Eu coloquei um assunto porque quando a gente trabalha funções, a gente percebe muita dificuldade. Então, eu tentei filtrar mais pela dificuldade dos alunos. E o que eles mais pedem nas aulas, nos plantões, é que é a parte de função do segundo grau. Tá? Então, eu preparei uma questão aqui para vocês, para que vocês entendam uma figura, uma ponte, um arremesso, uma coberta de um ginásio, uma igreja também com formato de parábola. Então, tudo isso você pode trazer para a matemática. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora, um exemplozinho com a ponte, que a gente vai transformar isso numa função do segundo grau. Vamos nessa? Sobre um rio que passa por determinada cidade, há uma ponte cuja pista retilínea é sustentada por 4 arcos metálicos parabólicos, divididos em pares situados em cada lado da pista. Na figura a seguir, que ilustra uma vista lateral dessa ponte, é possível observar um dos pares de arcos. Observem que o texto ele foi meramente ilustrativo. Tá? Então, quando você vai começar a ler os dados, eu vou abreviar aqui para vocês, no final ele pergunta assim, qual a altura em relação à superfície do rio do ponto mais alto da ponte A? Aí ele dá essa figura aqui para vocês, ó. E veja que ela não está definida como função, é aí onde vai ser o X da questão. Ela não está definida como função e, para isso, a gente vai ser obrigado a definir o nosso plano cartesiano. Então, eu vou traçar aqui um eixo X, ó. Eu vou traçar um eixo X e tem professores e tem alunos que gostam de colocar o eixo Y aqui na origem, no início do movimento. Tá? Eu já vou fazer um pouco diferente. Eu gosto de trabalhar colocando no eixo de simetria. Aí você pergunta, mas por que, professor? Você vai colocar o plano cartesiano aqui, o eixo Y e o eixo X. Por que eu estou fazendo isso? Porque você está dividindo a sua parábola em 2 partes iguais e isso vai fazer total diferença. Por exemplo, eu tenho 10 decâmetros aqui, então vai ser metade para um lado, que eu vou dizer que esse cara aqui é uma das raízes, mais 5, e a outra metade para o lado de cá, como está no eixo trocado, eu vou dizer que vai ser, ó, a primeira raiz vai ser menos 5. Então, essa questão já me passa as raízes menos 5 e 5, e além disso eu consigo descrever este pontinho aqui, ó, que é o ponto C. O ponto C, minha gente, você olhar direitinho, esse valor aqui, ó, ele vai ser menos 4, né? Porque aqui vale 1
e aqui vale 4. Como está à esquerda da origem, o valor é menos 4 e 0,9. Ou seja, lembrando para vocês que um par ordenado ele é formado por x e por y. Aí eu chego para vocês e pergunto assim, professor, como é que eu vou observar agora qual tipo de função eu posso abordar nessa questão? Ora, você pode resolver aqui pela função ax² mais bx mais c, que é a fórmula polinomial, que adora cair, mas a gente tem uma forma que ela é pouco usada, mas ela é muito fácil de abordar o assunto, que é a conhecida forma fatorada. Ela é escrita desse tipo aqui, ó, f de x igual a x menos x', x menos x duas linhas. Olha como vai ficar bem feito, hein? F de x igual a Lembre-se, a gente já tem as raízes, que é menos 5, menos com menos vai ficar mais. E tem a segunda raiz, que é 5. Olha isso aqui, ó. Aí tem uma regra de funções que faz total diferença. Tem uma regrinha de função que diz assim, se você tem uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b, você é obrigado a achar o a e o b. Você tem duas variáveis. Se vocês têm duas variáveis, vocês precisam de 2 pontos. Se você tem uma variável só, 1 ponto. Se você tiver n variáveis, você tem que correr atrás de n pontos. Isso não é regra de função do segundo ou do primeiro. É para qualquer tipo de função que você queira abordar. Então, com isso, envolve função do primeiro, do segundo, exponencial, modular, logaritmo, qualquer tipo de função. Funções trigonométricas também, tá certo? Que você pode abordar isso aí com essa mesma teoria. Então, para isso que eu tenho esse pontinho aqui, ó. Que eu vou chegar para vocês aqui, ó. E vou achar esse A aqui, minha gente, ó, através desse ponto. Lembra que o ponto é um par ordenado que é x e y? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para vocês aqui que vai ficar A. O x do ponto aqui vale menos 4, mais 5, menos 4, menos 5, igual o y, que é 0,9. Daí a gente vai concluir, ó, que aqui vale 1, aqui vale menos 9, e, consequentemente, aqui vai ficar menos 9 sobre A, que é igual a 0,9. Daí a gente conclui que o A vale menos 1 sobre 10. Mexendo com as vírgulas aí, não é isso? Aí agora o cara chega para mim e pergunta, professor, e como é que eu vou achar a tal da altura máxima? Você tem vários caminhos para achar a altura máxima. Ou você vai fazer desenvolvendo a função, por exemplo, você tem aqui f de x igual a que vale menos 1 sobre 10, x mais 5, que multiplica x menos 5. Olha que coisa boa agora, hein? Ele chega aqui na questão e diz assim, determine a altura máxima. Só que você tem que ver que na figura, a minha altura máxima aqui da minha parábola é isso aqui, ó. Eu vou achar essa altura máxima, mas não esqueçam, mais uma vez, porque é que eu coloco o meu plano cartesiano e o eixo y no eixo de simetria. Porque esse cara aqui é o x do vértice, e o x do vértice aqui vai ser 0. Então, quando o x do vértice é 0, quanto equivale à altura máxima? Aí basta você pegar aqui, ó, e substituir aonde tiver x na função, botar 0. Então, aqui, ó, x igual a 0, x igual a 0. Daí a gente conclui o quê, minha gente? 5 vezes menos 5... dá menos 25, com o menos daqui, ó, fica mais, dividido por 10, vai dar 2,5. Aí a gente vem aqui para a figura. 2,5, professor, é só aqui. Mas ele perguntou o topo da ponte, né? O topo da ponte vai ser isso aqui, ó. 2,5 mais esse pedacinho aqui que vai dar o quê? 3 decâmetros. Então, a altura máxima dessa figura é de 3 decâmetros. Então, é uma questão que vem caindo, sendo abordada no Enem, e eu gostaria muito de chamar a atenção aqui nas questões que envolvem para o dia a dia disso aí. Por exemplo, se eu quiser calcular a receita máxima, eu vou achar o y do vértice. E se eu perguntar o número de pessoas que eu tenho que ter para que a receita seja máxima? É o x do vértice. Professor, qual é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. E do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Mas, professor, e se eu não quiser calcular
A receita máxima, se for a área máxima de uma figura plana, tem problema nenhum. A área máxima também é o y do vértice. E o lado para que torne essa área máxima é o x do vértice. Vai uma dica fundamental. Perfeito. Questão respondida, né? Aqui, ó, muito bem respondida. Agora, professor, tem um desafio para você. Tem como responder essa questão que o senhor acabou de responder aqui agora, de uma maneira diferente? Ah, rapaz, eu tenho um negócio bom pra gente. Vamos ali comigo? Bora. Agora dizem que a matemática está em tudo que a gente vê. Por exemplo, nós estamos aqui num ginásio e, professor, a gente vê algumas figuras planas aqui. A gente está vendo a matemática aqui? Totalmente. Uma das questões que mais cai no Enem é a parte de geometria plana. Então, aqui, se você for poder observar, aqui tem um semicírculo. Então, tanto você vai poder calcular a área de um semicírculo dessa região interna, que é dada por πr² sobre 2, como também você vai poder calcular este comprimento, que é o comprimento de um semicírculo, de uma semicircunferência, que é dado por 2πr sobre 2, porque é a metade de uma circunferência. Mas você observando, tem muitos outros fatores aqui importantes. Por exemplo, aqui a gente tem a área do retângulo, que cai todo ano no Enem, a parte do círculo, a parte do retângulo. E se você quiser ir mais além ainda, você pode ir para as arquibancadas. Nas arquibancadas, você subindo a escada, você vai formar um triângulo retângulo. Aí é onde entra os catetos, entram as hipotenusas, as razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Tudo assunto garantido na prova do Enem. Vendo por essa ótica, parece até fácil, né? E acaba sendo fácil, né, professor? Quando você consegue levar a matemática para o dia a dia, tudo fica mais simples. Ou seja, ela fica menos a decoreba da fórmula, entendeu? Então, a fórmula ela é uma ferramenta, mas quando você enxerga, até porque a prova do Enem, ela é contextualizada, levando para o dia a dia e trazendo para a prática. Isso faz total diferença. Certo. E qual o maior problema e a maior dificuldade que o senhor ainda vê os alunos encarando, enfrentando com relação à matemática na prova? A interpretação de texto ela é fundamental, que hoje é a maior deficiência, porque a prova de matemática, não só a prova de matemática, mas a prova do Enem, ela depende muito de leitura. Então, o meu recado maior é ler. Quem lê bem faz a prova do Enem bem. Quem interpreta bem faz a prova do Enem bem, principalmente a prova de matemática. E sobre esse exemplo aqui que a gente mostrou na prática, qual a importância para os alunos fazerem isso no dia a dia, né? Melhorarem aí, aprimorarem o olhar sobre a matemática? O que eu aconselho sempre é quando você estiver pegando um problema, você tentar se imaginar nele. Entendeu? Por exemplo, eu fui arremessar a bola de basquete, eu me imaginei de uma função do segundo grau. Eu estou vendo aqui o piso, tá certo, do ginásio, eu sei que são formados por figuras planas. Então, quando você começa a levar as coisas para o dia a dia, tudo fica mais simples. E lembrando, geometria plana é um dos conteúdos que mais cai no Enem. Então, você aí pode garantir de 6 a 8 questões das 45 só na geometria. Então, já que estamos aqui, vamos encerrar a matéria com mais uma cesta? Vamos nessa. Será que consegue? Mas agora eu vou acertar. Vai lá. A matemática, né? Não desistir nunca. Não é jamais. Esse é mais um exemplo. Uma hora vai. Um dia termina, vamos lá. A gente pode até fazer essa brincadeira e fazer essa alusão a não desistir de aprender a matemática. É a mesma coisa. Quando você está estudando, você não pode desistir nunca, assim como você treina qualquer esporte, quanto mais você treina, mais forte você fica. Então, eu costumo dizer que também a matemática é um esporte, não é verdade? Então, quando você faz essa associação de nunca desistir, de sempre treinar e treinar e treinar, com certeza o resultado vem. É isso mesmo, né? Desistir jamais, uma hora ou outra o resultado vai chegar com certeza, né? Vamos ver agora as fotos que vocês mandaram pra gente, pessoal de casa acompanhando.